Fala galera, eu sou o Denilson. Sou o Rafael. A gente está aqui para fazer o trabalho de biologia da professora Marlene. Nosso assunto é reprodução. Falar sobre reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, a participação de apenas um indivíduo e os descendentes são formados por mitose. A reprodução assexuada origina ser geneticamente idêntico entre si. No organismo unicelulares, essa reprodução costuma ocorrer por divisão binária. Na laceração, também chamada de fragmentação, o corpo do animal parte-se em dois ou mais pedaços, e cada pedaço regenera por mitose, e a parte perdida originando dois ou mais indivíduos. Esse fenômeno ocorre em poríferos, cnidários, vermes e ictiotermos. No brotamento, ocorre um processo inverso da laceração. Primeiro há um crescimento por sucessivas mitose, depois ocorre o corte. Em uma parte do corte, cresce um broto, que corresponde ao esboço de filhote. Nas plantas, encontramos tanto reprodução sexuada como assexuada. Eu vou falar sobre reprodução sexuada. Reprodução sexuada está presente na maioria das espécies pluricelulares. Mesmo as produzidas de forma assexuada, periodicamente apresentam reprodução sexuada, ainda que simples. De modo geral, pode-se dizer que a reprodução sexuada se caracteriza pela formação de gametas e pela fecundação ou fertilização, que é a união das gametas. A reprodução sexuada envolve dois indivíduos e cada um contribui com uma gameta, a não ser quando os indivíduos são hermafroditas. Na maioria, os organismos masculinos produzem espermatozoides e os femininos óvulos. A gametogênese ocorre nas glândulas sexuais ou gônadas. Os espermatozoides são produzidos pela espermatogênese nos testículos. As células são produzidas por ovulogênese nos ovários. Eu vou falar sobre fecundação interna e externa. Vou começar por fecundação externa. Na fecundação externa, que é frequentemente em invertebrados aquáticos, em muitos peixes e nos anfíbios, o macho e a fêmea lançam seus gametas na água, portanto o encontro dos gametas masculinos e femininos ocorre fora do corpo. Na fecundação interna, em que os espermatozoides são lançados no sistema genital feminino, isso impede a desidratação dos gametas, que permite a economia de número de óvulos produzidos. É a forma dominante de fecundação de animais terrestres e frequentemente também em animais aquáticos. Sistema genital masculino. No embrião humano, os testículos estão localizados no interior da cavidade abdominal, próximo aos rins. Antes do nascimento, eles saem dessa cavidade e se alojam no escroto. Nos testículos existem cerca de 1000 pequenos tubos enovelados, chamados túbulos seminíferos, nos quais a partir da puberdade são produzidos espermatozoides. Dos túbulos seminíferos, os espermatozoides são transportados através dos ductos deferentes para outro tubo, no caso dos testículos, na qual adquirem mobilidade. De cada epidídimo sai um ducto deferente que se une ao ducto glândula, formando o ducto ejaculatório e se desbocando na uretra, até serem ejaculados. Além desse conjunto de tubos, o sistema genital masculino possui glândulas anexas, as glândulas seminais, a glândula prostática ou próstata, as glândulas borboletais. Com espermatozoides, as secreções dessas glândulas formam o sêmen, ou esperma. O sistema genital feminino. O sistema genital feminino é formado por um par de ovários, que produz hormônios sexuais femininos e ovócitos. O útero tem o formato de uma pera invertida com 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. Durante a gravidez, aumenta muito o tamanho, chegando a ter 35 cm. Dele sai a vagina, que se abre nos órgãos genitais externos. A vagina recebe o pênis durante o ato sexual e é através dela que o bebê sai no momento do parto. Contraceptivos ou anticoncepcionais. O nascimento de um filho traz muitas responsabilidades para as quais o casal nem sempre está preparado. Essa falta de preparo é comum principalmente entre os adolescentes, que devem lembrar que a gravidez e os cuidados com o bebê vão ocupar parte do tempo que eles poderiam dedicar aos estudos ou ao início da carreira profissional. Há vários métodos para evitar a gravidez, mas antes o casal deve consultar o médico, pois alguns podem trazer riscos à saúde. O primeiro é a camisinha.
Preservativo masculino camisinha é uma membrana de borracha fina que deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração. A feminina é um tubo poliétero plástico macio e flexível que se encaixa na vagina. Para colocá-la corretamente, preciso ler as instruções na embalagem. As camisinhas vêm enroladas em embalagens individuais. Na hora de colocar a camisinha, deve-se apertar a ponta para expulsar o ar e deixar um pequeno espaço para o esperma. Desenrole-a sobre o pênis ereto, muito cuidado para não rasgar ou furar a camisinha com a unha ou anéis. O pênis deve ser retirado da vagina logo após a ejaculação, ainda ereto. Ao retirar o pênis, deve-se segurar a camisinha pela borda para evitar vazamentos. Deve-se usar a camisinha uma vez e então jogá-la no lixo, dando nó perto da abertura. De abstinência periódica. Consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil. Para isso, a mulher precisa descobrir quando ocorre, em geral, 14 dias antes da menstruação. Métodos hormonais. O principal método hormonal é a pílula anticoncepcional, geralmente com a mistura de derivados sintéticos de estrogênio e progesterona, que inibe o aumento de LH, responsável pela ovulação. Outros métodos hormonais são as injeções, adesivos transdérmicos e a minipílula. Dispositivo intrauterino, ou DIU. Trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de cobre colocada no útero pelo médico. Este deve ser consultado periodicamente para verificar se o dispositivo está bem adaptado. Sua remoção também deve ser feita pelo médico. O cobre destrói parte dos espermatozoides e impede que os outros cheguem ao ovócito e fecundem. Diafragma. Trata-se de um capuz de borracha flexível que deve ser colocado na entrada do útero antes da relação sexual, bloqueando a passagem dos espermatozoides. Técnicas de esterilização. Na esterilização feminina, ligação ou laqueadura, a tuba uterina é cortada e seus cortes amarrados. Com isso, embora ser produzido, o ovócito não é fecundado, uma vez se interrompeu a ligação entre ovário e útero. A vasectomia ou deferectomia é relativamente simples e consiste na secreção dos ductos deferentes, por meio de pequeno corte na pele da bolsa escrotal. Essa operação não modifica o comportamento sexual. A testosterona continua a ser lançada no sangue e o sêmen continua a ser produzido, embora não contenha espermatozoides. Doenças sexualmente transmissíveis. Algumas infecções passam de uma pessoa para outra, principalmente pela relação sexual. São as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, ou infecções sexualmente transmissíveis. Ainda que um casal seja cauteloso com relação aos métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada, é muito importante também que se proteja contra as DSTs. O uso do preservativo masculino ou feminino em todas as relações é a forma mais segura de proteção. Apenas o médico pode fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento. Principais DSTs: gonorreia ou blenorragia. É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que pode provocar a inflamação da uretra, da próstata e do útero. Pode haver dor, ardência e secreção branca e amarelada ao urinar. A secreção vaginal pode ficar amarelada. Em alguns casos, principalmente, a mulher não há sintomas, mas o médico pode diagnosticar a doença por meio de exames. Sífilis. Causada pela bactéria Treponema palladium, essa doença pode ser fatal se não for tratada corretamente e passar por uma de mãe para o feto, provocando problemas físicos e mentais na criança. O primeiro sinal é uma ferida sem dor, dura, com bordas elevadas e avermelhada na área genital. Ou às vezes no ânus, na boca e em outras regiões entram em contato com a bactéria. A ferida some em 2 a 6 semanas, mesmo sem tratamento, mas a bactéria continua presente. Herpes genital é causado por um vírus. O local fica inicialmente vermelho com a coceira, surgindo depois pequenas bolhas que arrebentam e formam feridas. Os sintomas desaparecem em geral até 4 semanas, mas o vírus continua presente no organismo. Em algumas pessoas provoca recaídas. Uma pessoa com herpes deve evitar tocar na área contaminada. Se fizer isso, deve lavar as mãos para evitar contaminar outras pessoas. Não deve ter relações sexuais durante as recaídas, as fases mais contagiosas da doença. Como o vírus pode passar para uma criança durante o parto, a mulher deve informar o fato ao médico. Ele poderá optar por realizar uma cesárea para evitar que a criança entre em contato com lesões do herpes. Hepatite B. A hepatite pode ser provocada por vários tipos de vírus diferentes, todos provocam inflamação do fígado. Os principais sintomas da hepatite B são febre, dor de cabeça, cansaço e geralmente icterícia. A pele é esclerada. O branco dos olhos ficam amarelados devido ao acúmulo de pigmentos da bile. Quem já teve hepatite B não pode doar sangue, porque o vírus pode continuar no organismo menos se haver sintomas da doença.
A hepatite B pode ser transmitida por transfusão de sangue, contato sexual ou entre tecidos que formam a boca e outras cavidades mucosas que têm as secreções, como a saliva e as lágrimas. Pode passar também de mãe para filho no momento do parto. Há risco de vírus provocar câncer, em algum momento cirrose, destruição do fígado. A AIDS, sigla de Aikyrie Immunodeficiency Syndrome ou SIDA, síndrome de imunodeficiência adquirida, é causada pelos vírus de imunodeficiência humana, HIV do inglês Human Immunodeficiency Virus. Ela é formada por uma cápsula esférica de glicoproteínas mergulhadas em uma dupla camada de gordura com RNA. O HIV pode ser transmitido por meio de vários fluidos corporais contaminados: sangue, sêmen, secreção vaginal, leite materno, líquido cefaloraquídeo, no líquido amniótico, quando eles entram em contato com mucosas como da boca, do ânus, da vagina ou com a pele. Se apresentar cortes e perfurações, a pele intacta é uma barreira eficiente contra a infecção de qualquer vírus. O vírus pode ser transmitido da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou alimentamento. Por isso, mulheres grávidas devem fazer o teste de AIDS. Sendo portadoras do vírus, os medicamentos adequados diminuem muito a chance de transmissão para o filho. Assim, quem quer saber que eu tenho o HIV deve procurar uma clínica especializada que lhe dê toda assistência e informações. Em confirmação do resultado positivo, confirmar no médico para saber. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês na prova. É isso aí.